Olá, boa tarde para você que a partir de agora acompanha, confere conosco mais uma edição do Painel Regional, não é sempre a partir da 1h30 da tarde o programa ao vivo, de segunda a sexta-feira, e a gente sempre com uma reprise às 20 horas, não é? 8 da noite, também de segunda a sexta, você acompanha a gente com as personalidades da região e do Brasil, no debate sempre com os temas que estão na pauta, fazem o dia a dia aqui da cidade, da nossa região metropolitana e os assuntos de interesse nacional também. Lembrando sempre, telefone aberto para você entrar em contato com a gente, participar com a sua pergunta, com o seu comentário, com a sua opinião a respeito dos nossos temas, dos assuntos que a gente coloca em debate, 3014-5281. Pelas redes sociais, sempre o nosso espaço importante, também para você enviar a sua mensagem aqui à produção do painel, facebook.com/Painel Regional TV. Lembrando que nos finais de semana temos 2 encontros, um aos sábados, 3 da tarde, e um outro encontro aos domingos, às 17 horas, às 5 da tarde. Eu já vou aqui anunciando a bancada que participa, os convidados desta edição do nosso painel regional. Aqui à minha esquerda, como sempre, a gente começa tecnicamente aqui, Antônio Carlos Banha Joaquim, o Banha, vereador do PMDB aqui de Santos, ao lado dele o nosso Manuel Rogério, advogado e comentarista tradicional aqui do painel. À minha direita, companheiro jornalista e também nosso comentarista habitual, Heraldo José dos Santos. Destacando na abertura do programa, sempre os jornais que fazem parceria aqui com o painel regional, você tem na capa do DL, o Diário do Litoral, esta manchete aqui, CDHU manda material para aterro impróprio. A denúncia põe em evidência a fiscalização, segundo o jornal, realizada na cidade de Santos em relação a projetos do governo do estado. Eu passo aqui ao Banha, vereador aqui do PMDB, que me ajuda aqui a passar, por favor, também ao Manuel Rogério, e o Heraldo também aqui desse lado direito, recebe aqui a sua edição desta sexta-feira do nosso DL, aqui o Diário do Litoral. E do mesmo grupo de comunicação, também a gente destaca na capa do Gazeta de São Paulo, jornal que circula por todo o estado, pela região, pelo Vale do Ribeira, a manchete: mais da metade dos novos médicos do estado é reprovada. Essa é de arrepiar os cabelos, hein? 55% dos recém-formados em medicina no estado de São Paulo foram reprovados no exame do CRM, o Conselho Regional de Medicina, no ano passado, em 2014. Banha, por favor, recebe aqui, encaminha ao Manuel Rogério, e o Heraldo também ganha aqui um exemplar do Gazeta de São Paulo. A gente aproveita já para cumprimentar os nossos companheiros de bancada nesta edição de sexta-feira. O vereador Banha do PMDB de Santos, obrigado pela presença. Tudo bem, Banha? Boa tarde, Boturão. Boa tarde aos telespectadores do painel regional. Boa tarde, sempre especial, ao doutor Manuel Rogério, ao nosso jornalista Heraldo dos Santos e a nossa querida Ione Furukawa pelo belíssimo programa. E temos vários embates, não só essa matéria que nos espanta, do CDHU, mas muitas que vêm assolando a Baixada Santista. Manuel Rogério, prazer revê-lo também mais essa edição do painel regional. Tudo bem, Rogério? Prazer é meu. Boa tarde especial aos telespectadores, ao Boturão, ao Heraldo, a Ione, ao vereador Banha. Eu queria aproveitar aqui a chamada, o Boturão, para parabenizar o Diário do Litoral pelas matérias, afinal, assuntos de relevância aqui da nossa região. E um assunto que chama a atenção de muitas pessoas que têm me parado na rua e comentado, que não apontou, gostaria que apontasse aqui também, aqui se a Câmara puder ver aqui, que é essa questão aqui da concha acústica. Afinal, foram gastos mais de 1 milhão. Eu acho que aqui eu consigo... e os músicos não estão satisfeitos. Afinal, temos que prestigiar os músicos da nossa cidade e da nossa região. O que o Rogério se refere aqui, essa foto aqui é isso, né? Dá para chegar mais um pouquinho aqui? Aproximar um pouquinho? É o máximo que a gente consegue aqui, né? Bom, concha acústica recém-reinaugurada na cidade de Santos. Heraldo José dos Santos, prazer revê-lo aqui no painel também. Tudo bem, Heraldo? Prazer é meu, Boturão. Boa tarde a você, boa tarde ao vereador Banha, ilustre representante da comunidade santista, combativo vereador, sempre presente aí nas lutas e nos grandes questionamentos. Boa tarde também ao doutor Rogério, combativo advogado, e a nossa querida Ione aqui, que abrilhanta e ilustra esse programa. Muito bem, a gente se lembra mais uma vez, 3014-5281, telefone para você manter o contato com a gente, facebook.com/Painel Regional TV, sempre o nosso espaço importante pelas redes sociais, envie aí a sua mensagem. Estamos online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, você clica lá no ícone Painel Regional,
confere e acompanha a gente em tempo real. E o programa, depois de encerrado, fica disponibilizado para você no YouTube, você revê os melhores trechos, claro, conforme a sua opinião, a sua vontade, evidentemente, não é? Ou o programa por inteiro, se você assim desejar, não é? Como sempre conosco, acompanhando a sua participação e tudo que é produzido aqui pela nossa equipe do painel, a companheira Ione Furukawa. Tudo bem, Ione? Olá, boa tarde, Boturão, boa tarde, Banha, Manuel Rogério, Heraldo e a você aí de casa que está nos assistindo. Hoje já estou aqui com o Facebook logado esperando a sua participação, suas dúvidas, críticas, sugestões, perguntas. Aqui é a bancada democrática e também a nossa produção te espera através do telefone. E além da sua interação pelas redes sociais, nós temos uma matéria hoje que a nossa equipe gravou com o vereador Banha, que está aqui na bancada, sobre as reclamações, sobre os problemas no Hospital Estadual aqui de Santos, o Guilherme Álvaro. Muito bem, e a gente então já pode aí na sequência, né? E soltando essa matéria importante, área da saúde, Guilherme Álvaro é um hospital importantíssimo aqui na cidade e para toda a região metropolitana. Podemos soltar já, né, Ione? Tá no ponto? Exatamente. O nosso repórter cidadão, Cristiano Silva, ele foi às ruas, além de conversar com o vereador Banha, conversou com a população, que também está muito entristecida, muito decepcionada com os problemas no Hospital Guilherme Álvaro. Agora a questão é saúde. Nós estamos aqui no Hospital Guilherme Álvaro, hospital estadual aqui na cidade de Santos, onde as denúncias de falta de remédio, do alto índice de calor, de falta de leito, vem assombrando os moradores da região. Eu estou aqui com o vereador Antônio Carlos Banha Joaquim, do PMDB Santista, que provocou o Ministério Público para apurar tais denúncias. Vereador, qual a importância do Hospital Guilherme Álvaro para toda a Baixada Santista? O Estado deveria saber que é de suma importância esse equipamento, que deveria ser tratado como hospital das clínicas da região metropolitana. E o que nós vemos hoje, ao longo do tempo vem passando, eu já apresentei mais de 5 ou 6 representações, uma pela falta de UTI pediátrica coronariana, outra por falta de quimioterápicos, outra por falta de equipamentos e insumos para que os profissionais que aí trabalham, que são de alta capacidade, são médicos, enfermeiras capacitadas, mas não fazem milagre se não tiver os insumos corretos, os remédios, os medicamentos e ter também uma condição adequada para receber esses doentes que começam aqui madrugar desde as 3, 4 horas da manhã para conseguir um atendimento, para conseguir vaga. Nós temos uma fila de cateterismo, de angioplastia, praticamente paralisada desde o dia 2 de dezembro, ou é falta de equipamento ou não tem funcionário. E nós temos aí praticamente uma fila da morte, aguardando aí um cateterismo, aguardando uma angioplastia, mais de 52 pessoas nessa fila. E o caso do Gerson, que é emblemático, o Gerson Faltermeyer, que depois de 4 anos aí, até com alta, aguardando um home care, aguardando um tratamento digno e mais barato, porque hoje ele consome quase R$90 mil numa UTI, na condição de pegar qualquer que seja a bactéria, a moléstia, como que aconteceu, e nós denunciamos isso anteriormente. Hoje o Faltermeyer está no isolamento porque está acometido de tuberculose. Então, não adianta mais tapar o sal com a peneira, tem que ter responsabilidade no trato da coisa pública e o sistema de saúde, que abrange mais de 29 cidades, tem que ter tratado com dignidade, com fidalguia, com investimento. Ninguém faz milagre. E o Guilherme Álvaro, ele tem que estar no rol de hospital das clínicas, de hospital referência, porque o é. E assim tem que ser tratado. São 29 cidades que procuram o Guilherme Álvaro e acaba transbordando isso, está trazendo uma convulsão, trazendo aí um caos no sistema de saúde, porque quem acaba abraçando todos esses munícipes, todos esses cidadãos que estão acometidos de doenças, de males, é a própria Santa Casa que já está estrangulando o seu atendimento. Estamos num colapso anunciado há muito tempo. Agora, precisa de investimento maciço, precisa de uma atenção especial, porque não se trata do Hospital Guilherme Álvaro da cidade de Santos. Trata-se do Hospital Guilherme Álvaro, que seria e é considerado por todos nós o hospital das clínicas das 29 cidades que compõem toda a região da costa da Mata Atlântica, como do Vale do Ribeira. É uma atenção
Estamos provocando o Ministério Público há muito tempo, mas eu gostaria que aí, Boturão, chamasse a atenção do governador do estado que está sempre na cidade e não médico e não pode compactuar o que nós estamos vendo aqui no Guilherme Álvaro. Boturão, então a saúde no Brasil está literalmente doente e o Hospital Guilherme Álvaro pede socorro. Boturão, estamos aqui com a dona Nair, que é aposentada e que também está indignada. Dona Nair, quais são os problemas apresentados aqui pelo Hospital Guilherme Álvaro? A única coisa é esse negócio de marcar consulta, de check-in, de que você fica aí umas 2 horas esperando um só atendente atender você. Com tantas pessoas, até doente e tudo, fica aí de cadeira de roda esperando para ser atendido com uma pessoa só. E eles não dão outra senha para você passar para outros atendimentos. Não tem outro atendimento aí. Essa burocracia assim que tem aí. Porque nunca tem atendimento decente para um aposentado. Eu estou com 75 anos, meu marido está com 81. E fica nesse negócio aí. Não é só eu, não. Eu ainda tenho eu sou atleta, eu faço ginástica, tudo, mas e quem não faz? Boturão, agora é o aposentado que pede socorro, hein? Ione, estamos aqui com a dona Nadir Olga, que é pensionista e que também vai falar um pouquinho da situação aqui do Hospital Guilherme Álvaro. O que está acontecendo com a farmácia? Em primeiro lugar, o tratamento aqui é excelente, já me trato aqui há 20 anos, e a única coisa, tem poucos funcionários, e a farmácia, desde setembro, não tem remédio. Boturão, sem remédio as coisas ficam difíceis, hein? Tadinho que não pode comprar, não tem remédio. Então ficou aí a palavra da dona Nadir. Estamos agora com o seu Emílio Graciano, que também está pedindo socorro. Seu Emílio, o que está acontecendo? Eu vim aqui pedir um clínico para mim, porque o braço está doendo, que eu não aguento nem levantar. E ele disse que não atende. E eu tô mal, e não tenho condições. Lá em São Vicente demora pra caramba. E eu vim aqui e eles não querem atender. Falou que demora, disse que não vai atender. Diz que aqui não tem ortopedista, não tem nada. Diz que tem que vir encaminhado de São Vicente, porque aqui não atende. Boturão, então a falta de médico, a falta de remédio, os atendimentos aqui precários, tá abalando o munícipe da cidade. Imagens, Marcos Guerreiro, eu, entristecido, para o painel regional. É com você, Boturão. Muito bem, com a participação importante do nosso Cristiano Silva, repórter cidadão, eu faço minhas as palavras do Cristiano, não é? No fechamento da entrevista com o Banha. A saúde no Brasil está doente, não é? E o HGA, o Hospital Guilherme Álvaro, pede socorro. Infelizmente, não é de hoje, né? Essa matéria nós estamos em janeiro de 2015, nós já fizemos em 2014, o ano inteiro, fizemos em 13, em 12, em 11, enfim. Manuel Rogério, e aí, o que dá para falar a respeito dessa crise toda que vive a saúde aqui na região, no Brasil como um todo, infelizmente? Eu fiquei acompanhando a matéria, prestando atenção do que o vereador Banha falava, e eu via como se ele estivesse no parlamento, lá no parlatório da Câmara. E eu não estava entendendo, eu falei, olha, o Banha está dando uma entrevista ou está falando na Câmara. Agora que eu vi esse senhor chorando, uma senhora aposentada de 75 anos, um exemplo de vida para todos nós, reclamando da saúde, eu entendi o porquê, toda aquela ênfase naquele momento em que o Banha dava uma entrevista a respeito da saúde do Guilherme Álvaro. Eu posso dizer isso com propriedade, porque eu acompanhei esse trabalho do Banha, especificamente do Guilherme Álvaro. Eu acompanhei um trabalho que nós fizemos junto ao Ministério Público. Eu entrei com uma ação, ele me pediu, é difícil um escritório particular estar encampando situações de cunho particular, porque a gente tem a nossa vida privada, a nossa vida do dia a dia que recomenda, que pede que o advogado tem que trabalhar e que tem que receber os seus recursos. Mas, enfim, ele me pediu, eu encampei junto com ele uma luta numa questão de uma criança especial, recém-nascida, que tinha um problema de coração e ela precisava de uma cirurgia e o Guilherme Álvaro não tinha essa UTI para fazer essa cirurgia para essa criança. E o que é pior, essa criança acabou morrendo. E essa criança não era de Santos, não.
Eu lembro que eu estava no gabinete do Banha, a pessoa que foi lá foi um morador de São Vicente. E eu lembro o dia que a pessoa falou para o Banha, Banha, eu não moro em Santos, não sou tua eleitora, mas a minha situação é essa. Ele falou, vamos à luta e vamos tentar. Aquilo nos entristeceu muito. E quando eu vi esse senhor agora chorando, eu me lembrei e me recordei daquilo. Realmente eu fiquei entristecido. Não é concebível isso que vem acontecendo no Guilherme Álvaro. Eu mesmo já acompanhei mais de 10 representações, mais de 10 trabalhos na Câmara Municipal de Santos em relação ao Guilherme Álvaro, tirando outras questões da saúde, especificamente do Guilherme Álvaro. E passa dia, passa noite, passam meses, passam anos e a gente vê esse mesmo cenário do Guilherme Álvaro, ou seja, é um hospital que deveria ser a referência para a nossa cidade, mas que, enfim, como o repórter cidadão próprio falou, pede socorro. Doutor, querendo complementar, nem interromper, mas fecha, infelizmente, a última representação que nós provocamos ao Estado e o Guilherme Álvaro e Itanhaém, principalmente, é o caso do Gerson Faltemeyer. É um homem cumprindo pena no hospital Guilherme Álvaro devido à desídia, devido à inércia, devido ao pouco caso, devido à falta de solidariedade, de humanismo, de respeito à vida. O cidadão que foi lá internado e diagnosticado está sendo transferido para um isolamento do Guilherme Álvaro porque lá foi acometido de tuberculose. Só para a gente recuperar um pouquinho a história, para o telespectador, às vezes que não está muito bem atento a esse caso, o Gerson é aquele caso que o Banha já entrou no Ministério Público, já reclamou ao Estado, à Prefeitura de Itanhaém. Vamos até no Ministro da Saúde. E que está, só para recordar, está internado no HGA há 5 anos, né, na unidade de terapia intensiva do hospital, com alta médica. Ou seja, não deveria estar utilizando um leito da UTI. Isso é que é o mais... Fora isso, esse caso é conhecido já no Brasil todo, porque nós falamos com o ministro Quioro, falamos com o Davi Wipe, secretário, falamos com o secretário de Itanhaém, falamos com a promotora de justiça. Nós não sei com quem nós não falamos, mas o desperdício, doutor Heraldo, o desperdício, doutor Manuel Rogério, se você vai gastar 15 mil reais mês com home care, porque se gasta 100 mil mês com uma UTI, se o cidadão não precisa da UTI, ele já tem alta para ir para um home care. Então isso aí mostra para mim a disfarçatez, a falta de respeito com o erário, porque se trata de, não, esse aí já está medicado. E quantas vidas se perderam por falta de um leito de UTI, se aquele cidadão ali não precisava? E quanto mais exposto na UTI, a gente fala, cada dia que passa, é 1% de chance a mais de vir ter bactérias, ser contaminado. E aconteceu. Infecções em geral. Né? As infecções em geral aconteceu. Esse cidadão está cometido de uma tuberculose grave, está cometido de uma série de problemas de pele. Querido, como é que vai resgatar toda essa injustiça, toda essa negligência? Eu vou continuar bombardeando sim, doutor Heraldo. Eu vou bombardear esse caso até não poder mais, porque esse rapaz ele não está sendo assistido, ele está cumprindo pena devido à inércia do Estado. O Gerson, só para completar, tem uma doença degenerativa que está controlada, né? Não tem cura, mas está controlada, e ele, como disse, relembrou bem aqui o Banha, poderia estar continuando o seu tratamento na sua residência, ao lado dos seus familiares, com a questão da home care, que lhe é negado, infelizmente, né, nessa briga que fica entre a Prefeitura de Itanhaém e o governo do Estado. Diga, Heraldo, essa questão toda que envolve a saúde e o HGA. Tudo isso, a partir da história desse paciente, fica claro, né, o descaso com a saúde. E o mais grave, senhores, é que o nosso governador é médico. É médico. Bem lembrado. Quer dizer, sabe muito bem dos problemas da população, das dificuldades que enfrentam. E olha, na reportagem do Repórter Cidadão, nós vimos bem aquela senhora dizendo: o atendimento aqui é muito bom. O atendimento no Guilherme Álvaro é bom. O que falta? O que falta são investimentos. Quer dizer, dá um olhar diferenciado e recursos para aquele hospital. Aí sim nós teríamos condições de tratar melhor a nossa população. Mas tem dificuldade de agendamento também, né? De consulta. Então, e um outro paciente chorando. Quer dizer, o volume de recursos, de impostos
que não apenas Santos, mas toda a região da Baixada carreia para os cofres do Estado, teria que ter essa contrapartida, teria que voltar na mesma proporção. Porque, afinal, é um hospital regional, volto a frisar, que atende toda uma região. Senhor governador, senhores políticos, não adianta apenas um vereador ficar batendo. Tem que ter a união da classe política para conseguir essas melhorias para o Estado e evitar essas situações de gasto desnecessário de dinheiro, como bem o vereador frisou. R$100 mil mês com um paciente que poderia estar sendo tratado em casa a um custo bem menor e liberar a vaga de UTI para aquele que realmente necessita. Infelizmente, esse olhar tosco, enviesado para a saúde, precisa ser corrigido. Chega de olhar tosco, já basta o Cerveró. O Cerveró tem um olhar tosco mesmo. Bom, antes do break, temos algumas participações dos telespectadores já, Ione? Bastante. Então vamos lá. Para quem é direcionada aí a primeira pergunta? Ou para a mesa? Para o Banha. O Né? Cosme da Areia Branca, ele parabeniza o vereador Banha pela iniciativa de denunciar esses problemas de toda a região ao Ministério Público. E pergunta, será que essa pouca vergonha da saúde no Brasil não é efeito cascata de Brasília, nos estados e municípios? Tanto desvio de dinheiro público e o SUS nessa miséria. Olha, a obrigação e dever do Estado de dar saúde aos seus assistidos. Agora, se falta a verba, eu não vejo, eu vejo muito mau gerenciamento, má gestão com relação a essas verbas. O único que é penalizado, ou seja, o único que cumpre a determinação de investimento são os municípios. Gasta-se 15% do arrecadado, ou seja, são 15% do orçamento do município, é obrigatório investir. Agora, o Estado não tem essa obrigação e nem muito menos a União. Então, se um ente é obrigado, eu acho que a grande falha aí, doutor Manuel Rogério, doutor Heraldo, a União tem que se investir, sim, 15%, 20%, 30%, a União tem um caixa mais forte, mais robusto, tem que se investir em todo o Brasil, 30% na saúde. E o Estado tem que investir, sim, 15%, 20% na saúde. É obrigação, é dever do Estado. Agora, com relação a esse gerenciamento, a esse tipo de coisa que acontece, a gente tira pela casa onde a gente mora. Vê aí, o Guilherme Álvaro, 29 cidades, tem 52 pessoas aguardando um equipamento ficar pronto do cateterismo desde dezembro. O cidadão é um homem-bomba. Vai morrer. Ele vai morrer. Não tem. Ou então transborda esse atendimento para onde? Para Santa Casa, que ela já está entupida, que ela já está numa situação caótica, é a única que atende o sistema SUS junto com a Beneficência Portuguesa, mas já estourou. Então, o olhar do Estado, a obrigação do Estado é equilibrar essa balança de atendimento, e o que a gente não vê, mesmo tendo um governador médico, mesmo tendo um ministro da Saúde de Santos, a gente fica a desejar, infelizmente, eu acredito que esse é o maior clamor da sociedade brasileira hoje, é a saúde. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, né? Só deixar aqui a bola pingando com relação ainda ao caso do Gerson, né? O caso que impressiona a todos nós, né? Olhem a situação, o caminhar, né, da situação clínica do Gerson Feltemeyer lá no HGA, né? Para onde está caminhando a situação dele? Eu espero que a gente não chegue daqui a alguns programas, né? Bom, eu não vou falar. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta em instantes com o painel regional. Quero falar da Concha Muito Cruz. bem, voltamos com mais uma edição aqui da sequência dessa edição do painel regional. Você está acompanhando aqui à esquerda o Banha, vereador do PMDB aqui em Santos, ao lado dele o nosso Manuel Rogério, aqui à direita o Heraldo José e a Ione Furukawa acompanhando a sua participação pelo 3014-5281, nosso telefone, contato direto com a produção, e pelo nosso espaço, pelas redes sociais, o facebook.com/painel regional TV, né? A gente tem uma sequência aí de mais uma matéria. Esse ônibus, os telespectadores estão ligando aí, falando muito sobre a questão da saúde. E eu queria só destacar aqui, eu li ontem num sites aqui da região, essa questão da crise hídrica, né? Porque muita gente não está dando muita pelota para isso aqui na cidade, na região. Nós temos um reservatório muito privilegiado aqui em Cubatão, que nos abastece, não há falta d'água assim, nem ideia de que se falte água aqui, já trouxemos especialistas no assunto.
a cidade está uma certa tranquilidade. Só que por causa disso, por causa desse tal 5x2 aí, ou 4x3, ninguém sabe exatamente como é que vai funcionar essa questão do racionamento aqui no estado de São Paulo, e como a Baixada Santista e Santos, São Vicente e Cubatão principalmente, tem água, graças a Deus por enquanto, né, de sobra, né, há um movimento muito intenso em direção aqui às nossas cidades. Né? Isso, o site, a matéria que eu acompanhava ontem, né, dizia isso, tanto os registros da Ecovias, como os registros aqui das redes de pensões, de hotéis aqui da cidade, enfim, já estão percebendo isso. Então, tem muita gente descendo, aumentando muito o volume aqui, especialmente sexta, sábado e domingo e segunda pela manhã, vai juntar com o período de safra, vai juntar com o movimento normal nosso na região, ou seja, eu não sei o que vai acontecer por aqui não, porque as pessoas estão estendendo as suas permanências aqui. Quem almoçava aqui, vereador, com a família no final de semana, Rogério, e ia embora 2h30, 3 horas da tarde, está deixando para ir embora meia-noite. Porque está trazendo roupa de cama, roupa de calça, não sei o que, para lavar aqui, enfim. Então é bom o pessoal ficar atento aqui nas nossas cidades, porque nós vamos também sofrer e ter problemas em virtude dessa situação. Né? Bom, esse assunto que você está colocando em questão, quero voltar à questão da saúde, porque se a cidade está ficando sobrecarregada de população, a saúde vai ficar sobrecarregada, nós não estamos preparados para isso. Quero voltar à questão do gesto para finalizar, que infelizmente, se ninguém fizer nada, nós não teremos uma boa notícia desse rapaz. E eu digo, estão esquecendo da responsabilidade civil e até da responsabilidade criminal. Então, aqueles que estão envolvidos em todo esse processo, aqueles que já receberam notificações, que já receberam intimações e nada estão fazendo para solucionar o problema desse rapaz, estão sim numa cadeia do intercrimes na questão da responsabilidade criminal. E eu digo mais, depois que acontecer, não adiantará nenhuma desculpa. O Banha já falou, já o Ministério Público está falando em todos os programas, nós temos comentado, as pessoas chegam a chorar pela questão desse rapaz, nas redes sociais só se fala nisso e nada se faz. Então, que esses responsáveis se lembrem, há responsabilidade criminal e há responsabilidade civil. E que a gente não precise chamar o nosso comentarista aqui criminal, Abissaí Rocha, para comentar esse assunto. Porque é o que a gente comenta, né? A situação dele chegou a um ponto que ele tem alta, podia estar em casa, com home care, fazendo tratamento da doença que não tem cura, mas tem controle. Está controlado, já devia estar fora. Está há 5 anos no HGE e agora passa por um problema de tuberculose. Onde vai parar o Gerson, infelizmente? Né? E para finalizar, Boturão, para passar a palavra aqui para os colegas, eu tenho dito a questão do serviço essencial. Segurança, que está precária. Saúde, que está precária. Está faltando água. Vamos pôr o pé no chão, não vamos pensar em obra. Vamos parar um pouco de pensar no VLT, parar um pouco de pensar em túnel. Não que não seja bom para a cidade, nós queremos. Mas vamos cuidar o mínimo do essencial. Depois que ultrapassar essa fase, conseguimos o essencial, aí sim, vamos pensar em obras, em túnel, enfim, naquilo que embeleza a cidade. Mas, Boturão, me desculpe, eu quero apimentar essa discussão aqui. Mas? Não, tem que se o Estado, ele tem que dar o exemplo, ele tem que mostrar a verdade dos fatos, não encobrir, não vir com meias verdades. Nós já estamos passando por isso há muitos anos, essa crise hídrica. E aí a gente pega a notícia aqui do jornal, uma autarquia do Estado, o CDHU manda material para aterro impróprio. Está aqui, o CDHU mandou. CDHU é a autarquia do Estado. Se o Estado não cumpre a lei e, em detrimento, descartando lixo numa área de proteção ambiental, que já está acabando com mananciais, que já não estão respeitando a natureza, tudo isso de crise hídrica que nós nos encontramos hoje, é problema de não ter respeitado no passado os nossos mananciais, a nossa natureza, o nosso mar. E aí, o próprio Estado, o CDHU, não respeita o meio ambiente, e colocando resíduo sólido
que não seja no aterro no local adequado. Então, como a população pode querer aqui o respeito? Como é que a gente chama atenção aqui para o racionamento de água? Isso aqui é grave. Estou falando aqui eu, vereador de Santos, quero saber por que o Estado comete um crime ambiental dessa magnitude. Eu vou entrar com representação do Ministério Público, vou querer saber, chamar a atenção do CDHU, chamar a atenção dessas pessoas envolvidas, por que jogaram numa área de proteção ambiental, sendo que nós temos um aterro em Santos, sendo que tem aterro em alguns locais da região e que tem uma lei dentro da nossa cidade que tem o depósito do resíduo sólido nos lugares certos. Então, isso aqui é inadmissível e eu vou nas barras dos tribunais buscar resposta para isso. Nós temos muitas perguntas aí, gente querendo entrar em contato com o Banha, com o Rogério, com o Heraldo, né? Mas como o Rogério citou a questão da eficiência do Estado, do poder público, né, como um todo, né? E que é importante você, a saúde, da educação, preservar o meio ambiente, segurança pública, essa coisa, em detrimento de obras maiores que, evidentemente, que vêm para beneficiar as cidades, a região, enfim, só é um detalhe. A Dersa abre as propostas agora, segunda-feira, não é? O dia 2, né? Segunda-feira, dia 2 agora de fevereiro, né? Dos consórcios que estão pré-qualificados para entrar nessa concorrência para a construção aqui do túnel submerso envolvendo Santos e Guarujá. Como determina a lei das licitações, que é polêmica, né? Já discutimos isso aqui 1 milhão de vezes, vai vencer aquele que apresentar o menor preço. E daí a gente não sabe como é que fica, né? O cara apresenta lá o menor preço, depois, 3 meses depois, que não dá, o fôlego não era bem assim e tal. E essas empresas são aquelas mesmas empresas que estão na Operação Olha, Lava Jato? Sinceramente, Será eu tentei que, puxar... como é que essa pessoa está no inquérito? Isso que eu não entendo, tem dois homens aqui do direito. Como é que essas pessoas estão envolvidas no maior escândalo do Brasil, na Operação Lava Jato, onde houve a maior roubalheira de todos os tempos? Estas mesmas empreiteiras que estão aí denunciadas são as mesmas que estão fazendo parte do consórcio para fazer a construção do túnel. Eu quero saber, sai o túnel? Alguém pode melar essa atividade se alguma dessa empreiteira fala assim, opa, ela tem aí, já recebeu no meio do caminho a idoneidade. Como é que ela ganhou esse contrato? Para tudo, não para? Vai parar o Brasil? Como é que é isso aí? Vamos falar, pô. Geraldo, pois não, qual é a sua visão a respeito? Eu acho que elas não estão impedidas, né, de participar de nada. Né? Por enquanto não estão impedidas, porque o Lava Jato, o que é? O Lava Jato é um inquérito que está em curso. Não se pode falar ainda em condenação. Que as provas são robustas, são, mas ainda não houve, o martelo ainda não foi batido, vereador. Então você não pode taxar na empresa X lá aquele carimbão de condenado. Mas a licitação não Não, é, mas- demora no mas mínimo 6, 7 meses, daqui até lá. Mas essas vendo no empresas, elas futuro. estão na lista Então. de inidoneidade do Tribunal de Contas da União. Então, se tiver verba federal nesse meio, elas não podem participar pelo Tribunal de Contas. Se ela participar, a licitação não é aprovada. Agora, Eu acho que eu não também tem verba faço, federal, né? eu também faço uma diferenciação da empresa e do empresário, do gestor. Eu acho que uma empresa, uma instituição que se cria, que é, na verdade, o que é uma empresa? É um ser fictício, né? E o gestor, se o gestor ele foi corrupto, se ele se utilizou de crime para a consecução dos seus fins, dos seus projetos, aí sim, esse que tem que ser penalizado. Agora, a empresa eu vejo Mas com acontece, uma certa eu concordo preocupação. contigo. Pessoa jurídica não se confunde com a pessoa física. A pessoa física do sócio não se confunde com a jurídica. Isso aí é bem claro, é a regra da lei. Acontece que, quando essa pessoa física atua como um representante da pessoa jurídica, porque quando vai lá a empresa X, essa empresa X, o seu empresário, aquele que é o seu gestor, que é aquele que assina por ela, ele é um mero gestor, ele não existe. Ele, na verdade, ele tá assinando empresa X. Apesar dele ser uma pessoa física, aquela pessoa física, naquele momento, não é ela, é a empresa X que está assinando. Por isso que a empresa X ela é declarada como inidônea e não poderia participar. Vou acalorar mais isso aí. Eu vou acalorar mais isso aí. Pode falar, vereador. Não, vou acalorar. Quando o filho é feio, não aparece o pai. Na hora de se locupletar, na hora de ganhar altas cifras, olha, ninguém ouviu falar em tanto dinheiro.
aí a empresa não tem DNA, não tem RG, não tem SPF. Não, são grandes empresas. Não, a empresa tem vida, tem sócio, tem acionista e tem que pagar. Tem solidez. Tem que pagar aquilo que desviou, aquilo que amealhou ilicitamente. Esses malfeitos, como diz a presidente Dilma, tem que colocar isso em pratos limpos. Não só o ente político, como tem a gestão do corrupto, do corruptor. E tem a empresa que desviou o dinheiro. Não vai dizer que aqui a empresa é da santidade, é do papado, a empresa está acima do bem e do mal. Não. Ela tem que pagar na forma da lei. E a lei diz, se estiver dentro da ficha da inidoneidade, não poderá prestar serviço a ninguém. Fica durante um período aí, 3, 4, 5 anos, que não pode prestar serviço para ninguém. Sim, sendo condenada, realmente fica proibido de contratar com o poder público. O vereador lembrou bem, falou aí de empresa de papa, de bispo e tal. O Banco do Vaticano foi protagonista dos maiores escândalos financeiros do mundo. Agora, o que me preocupa nesse contrato não é, na verdade, nem a empresa. É se realmente esse contrato vai sair, esse contrato não foi discutido ainda com a população. Há uma série de questionamentos do ponto de vista de logística desse túnel. O porto vai parar, doutor? Da questão dos moradores. O porto vai parar? De passar navio. Pois é. E da questão da dragagem no porto, tudo isso. Quer dizer que essa empresa, a Dersa, que já entregou o sistema Anchieta Imigrantes para uma empresa pública que presta um péssimo serviço, fecha a rodovia do Anchieta sempre, jogando, ou quando muito, você descendo, ele te empurra para Anchieta, te joga na boca dos leões, dos assaltantes, não tem fiscalização, não tem policiamento nenhum. Esse é todo fim de semana acontece. E para arrematar, quando eu digo que não há um planejamento, nós estamos aqui, um exemplo típico é essa reforma da concha acústica. Se investiu ali R$1,5 milhão para ficar parado. Porque não se pode tocar uma banda de rock, doutor Rogério, não se pode levar um samba, porque está proibido, acima de determinados decibéis, não se pode fazer barulho. Não era mais prático, então, dar uma outra solução para aquele problema? Porque o que se fala, os entendidos, os técnicos, é que a concha teria que estar voltada para o mar. Com esse dinheiro, ou talvez um pouquinho mais, não dá para inverter? Não dá para virar essa concha? R$1,5 milhão? Essa questão da concha acústica, eu vou falar, isso já é voz corrente na cidade. As pessoas, parou para conversar alguma coisa, se estiver passando pela praia, ainda falar, eu não acredito. É muito desperdício de dinheiro, doutor Rogério, não é possível. O hospital fechado, tudo fechado, e se gasta um dinheiro para ficar aquilo lá, sem poder utilizar. Os músicos da cidade estão falando aqui hoje, no Diário do Litoral. Nossos amigos dos cabelos prateados, meus amigos do Chorinho, não vão poder tocar lá? Ah, acho que pode. Chorinho? O chorinho que tem lá, não. Chorinho não, vai poder um lamento. Um lamento? Um lamento sussurrado. Aí pode. Chorinho não. Chorinho já tem, o cavaquinho já... Bateria, bandas que tem bateria, percussão, não pode. Não pode, né? Porque o som extrapola aquilo que foi Então, determinado pelo Ministério Público do Meio Ambiente, foi isso? Exatamente. Então, mas está aí o Ministério Público do Meio Ambiente também que está dando tanto ênfase na questão da concha acústica, que os músicos não podem utilizar. Está aí, ó, questão do CDHU. E quer saber mais? A ADM acabou de renovar o contrato de grãos na Ponta da Praia. A gente que tanto vem batendo que os grãos está poluindo o ar da Ponta da Praia, ali é uma área residencial, deveria ser um serviço portuário menos impactante, destinando as questões de granel para a área continental ou para a área da Lemoa. A gente tanto vem batendo nisso, foi renovado o contrato da ADM por mais 25 anos, ou seja, enfim... É uma matéria para o Ministério Público até impugnar essa questão dessa renovação. Por quê? O Banha mesmo tem uma lei que foi aprovada agora... A Secretaria de Portos, o Ministério, quem é que faz essa renovação? A CEP, a Secretaria de Portos. O Banha tem uma lei agora que passou em primeira discussão na Câmara, onde está disciplinando essa utilização do porto. Para quê?
para desafogar o pessoal da ponta da praia, dando menos impacto àqueles que moram perto do porto na ponta da praia, levando essas atividades mais impactantes para uma área não populada. Agora, se começar a renovar todos esses contratos novamente, acabou. O pessoal da ponta da praia vai ter que conviver com a poluição, com os grãos, com problemas de saúde. E o ranking? Esse ranking eu não quero ver a minha cidade nesse... Mas esse ranking que a CETESB determinou para a gente, nós não queremos que a nossa cidade fique. Doutor Rogério. É o ar mais poluído do estado de São Paulo, é o ar da ponta da praia. Então, se constata, se um órgão que controla o meio ambiente fala uma coisa dessa, Heraldo, como é que continua o mesmo... Não há essa sintonia fina entre o governo federal, entre o governo municipal, entre o governo do estado. Por isso que eu digo, não é que somos do contra. Sintonia mas só no crime organizado. Santos não pode ser passagem de servidão nem do estado nem da União. E é isso que a gente se rebela, é isso que a gente se indigna. Vamos fazer o nosso intervalo, estouramos já o segundo bloco, né? A gente vai, na sequência... Edinho do filho. Quem foi aí? Vamos lá, Ione. Vamos lá. Voltamos, este é o terceiro e último bloco desta edição do Painel Regional. Você está acompanhando aí com a gente a participação sempre importante conosco do Banha, que está aí à esquerda, o Banha vereador do PMDB, ao lado dele o nosso Manuel Rogério, e aqui à direita o Heraldo José, acompanhado da nossa Ione Furukawa, que vem agora aí com participações dos telespectadores, né, pelo telefone sempre democrático e pelos nossos espaços importantes pelas redes sociais. Ione, pois não? Pergunta do Uriel Vilas Boas. Ele cumprimenta o vereador Banha pelas cobranças em relação à saúde e faz uma sugestão. Que tal convidar o Conselho Municipal de Saúde, entidades de servidores e dos médicos e também os parlamentares que se interessarem pela causa num debate sobre essa questão da saúde? Nós teríamos que haver vários debates. Né? É verdade. Os debates, acho que o Uriel é uma pessoa muito democrática. Eu acho que estas pessoas que você está pedindo para a gente convidar, Uriel, elas já não aguentam mais. De tantas falsas promessas, de tantas reuniões que não saem do nada e vai para lugar nenhum. Eles precisam ter respeito. O governo precisa ter respeito com essas pessoas, trazendo equipamento, investimento, bons salários. E isso é de cátedra. Isso é quem senta e quem administra, o gestor, ele tem que ter essa hombridade, essa responsabilidade de investir e dar condição. E hoje o governante, o prefeito, o presidente da República, que não escutar a voz das ruas, o clamor, o maior clamor hoje é na área da saúde e da segurança, além da educação, que isso não tem como se reverter. Mas a saúde, a dor, nós não podemos comungar com o eco dos flagelados, com o eco dos menos favorecidos, que estão batendo nos hospitais diuturnamente e sofrendo com dor, com falta de assistência e com falta de médico e medicamento. Isso não. Então, quem não tiver esse olhar sereno, misericordioso e que sinta essa compaixão de atender, porque o mistério de quem senta e administra é este, de investimento e de responsabilidade. Ione, pois não, mais participações aqui no painel? A Silvia da Pompeia pergunta: convidados, para que serve a concha acústica então? Uma obra para enfeitar a cidade? Não é uma obra para enfeitar a cidade, ela tem a sua servidão para a área musical, evidentemente, só que a gente não está entendendo essa reforma em virtude das restrições, não é isso, Rogério? Heraldo? Não, isso é a Silvia, é o João, é a Maria, é o Antônio, é o Ricardo. É a cidade. Infelizmente, não sei de quem foi essa ideia, mas foi infeliz na ação de gestão nesse momento, essa pessoa foi infeliz. E se era para gastar um dinheiro na concha acústica, que realmente fizesse uma obra que pudesse atender todos os músicos da cidade, para resolver o problema. Não adianta remediar, é isso que a gente pede aqui. Eu tenho até uma outra visão. Eu acho que a prefeitura, ela assinou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público. Eu acho que ela deveria negociar mais esse termo, por quê? Ao longo da praia, nós temos hoje essas tendas. E as tendas tocam música. Mas tem um horário limite. Tem um horário limite. Você poderia fazer o mesmo. Você poderia fazer o mesmo para a concha acústica e negociar que se pudesse se apresentar a grupos de rock, enfim, outros gêneros de música, que num tom um pouquinho mais elevado. Porque engessar a cidade desse
movimento musical é um desastre também. E, mais grave ainda, ter um equipamento que custou uma fortuna só para remodelar e vai ficar lá para quê? Para missa? Missa sussurrada? Isso ninguém quer. E eu espero, Então, eu acho que faltou ainda que não tenha... tato da prefeitura para negociar isso. Eu espero ainda que não sofra ato de vandalismo, Vai que sofrer. aí, do jeito que está ali, aí sim, Você tem que ter a guarda realmente, ali pra- fala, rasgamos o dinheiro. Mas onde que você vê guarda? A Guarda Municipal tem que tomar conta ali, ué. Ou não? Você via a guarda municipal na época do Oswaldo Justo. Vandalismo pode acontecer mesmo. a qualquer Agora, momento. bom, ali tem uma viatura que fica constantemente ali em frente a um grande prédio ali na hora, pode ser que dê uma olhadinha para a concha acústica também. Ione Furukawa, pois não, fica à vontade. Mais telespectadores com a gente. Pergunta do Custódio Fernandes. Em 1980, o governo federal contribuía com 75% para a saúde. Em 1988, mudou. Passou para 45%, o estadual com 28% e os municípios com 17%. Mas com um detalhe, 95% das cidades não têm arrecadação própria e por isso esse caos. As cidades não têm verba, fora o dinheiro que se perde no caminho. E ainda tem que levar em consideração que 70% de imposto fica para o governo federal. O que a bancada acha sobre isso? Tem uma desproporção aí, né, Banha? Lógico, as balanças, como bem disse o Custódio, estão desequilibradas. Aí começa um arrecada mais e outro investe menos. Outro investe mais e outro arrecada menos. Outro arrecada menos e investe mais. Então essa desproporção, e a gente vê que as cidades, lá no passado, muitas das cidades não poderiam ser nem bairro, porque elas não são autossuficientes. Se nós levarmos em conta das 5 mil e poucas cidades que nós temos, 5 e poucos mil municípios no Brasil, quase 50% são autossuficientes. Se for 50%, elas têm autossuficiente, ou seja, com o seu orçamento, com a sua gestão, com a sua municipalidade, ela consegue manter saúde, educação e os serviços básicos da cidade. O resto, começou mês de janeiro, começou mês de fevereiro, doutor, o cidadão já está com o chapéu na mão. Vou lá no Ministério das Cidades, eu vou lá no... E hoje, diga-se de passagem, como tem fila naquele Ministério das Cidades, né? Eu acho que ali é a porta do cofre hoje do governo federal. Todos os prefeitos estão apaixonados aí pelo Kassab. Opa. Todos os prefeitos hoje fazem fila na porta do ministro Kassab, porque é o único lugar Não que tem dinheiro. vai se bater para se arrumar algum dinheiro, porque os municípios hoje estão fadados ao insucesso nesse ano de 2015 e a gente vê isso já na saúde, porque Santos paga um preço muito caro, Santos paga um preço muito alto, porque é cidade polo e atende mais de 29 municípios, mas é obrigação, faz parte do Sistema Único de Saúde, mas precisamos distribuir mais esse quinhão para que os nossos irmãos lá do Registro, de Vale do Ribeira, possam ser atendidos com mais rapidez e que tenham lá nas suas cidades a mesma retaguarda que o povo santista tem aqui com a Santa Casa e, infelizmente, o Guilherme Álvaro, que outrora, Heraldo, doutor Rogério, era o hospital das clínicas da nossa região. Agora, falando de arrecadação, falamos aqui de agentes poluidores na ponta da praia. Eu não sei nem se o Banha me permite estar falando isso aqui, mas eu acho que sim, afinal é o mistério dele na Câmara de Santos. Nós estamos fazendo um estudo das empresas no porto que não recolhem ISS. E há empresas no porto, inclusive essas granéis, que fazem troca de produto, que não recolhem imposto, já estão sofrendo a ação da Receita Federal, mas o município não está cobrando ainda o ISS, porque eles não demonstram o serviço, eles trocam e o serviço não aparece. Ou seja, poluem o município e não querem sequer pagar o nosso ISS. Então, nós estamos fazendo um trabalho em relação a isso, para apresentar ao prefeito municipal de Santos, através da Câmara de Santos, através de indicação, para que a prefeitura possa, nós vamos dar todos os subsídios, primeiro estamos fazendo um estudo bem complexo, aí sim o pessoal da fiscalização do ISS poderá, junto com a Receita Federal, cobrar essas empresas que hoje não recolhem aos cofres do município. Perfeito, muito bem. Ione, tem mais participações aí com a gente? Pergunta do Valdemar do Macuco. Banha,
Porque a ouvidoria da Prefeitura vai em todos os bairros e não vai no Macuco ver o que a população precisa. O Macuco e o Orquidário são os mais abandonados pela Prefeitura. Por um acaso estamos devendo IPTU? O senhor vereador pode nos ajudar de alguma forma? Na verdade, a ouvidoria não vai, né? A ouvidoria indica aí as secretarias. Foi criado aí um projeto tem aí, aquele Viva itinerante, Bairro, né? né? Viva Bairro, lógico, o prefeito ia lá. vai o prefeito, vai os secretários, vai o ouvidor, mas tem o DISC ouvidoria, você pode discar, relatar, pode entrar em contato com toda a assessoria. Se o prefeito não vai, o ouvidor não vai, estou à disposição. 32196419. Meu gabinete está à disposição não só do Macuco, como os 54 bairros da cidade. Eu sou o vereador da cidade de Santos. Às vezes... 54, mas eu ouvi o secretário do município de meio ambiente falar de 32 bairros? Não, ele se equivocou, acho que a planilha dele está mais Esqueceu antiga. o morro? São 54 bairros. E nós estamos aqui à disposição da sociedade. O prefeito gosta muito do Macuco. Seu pai ia por diversas vezes no Macuco. Quantas vezes almoçou lá na casa da minha mãe, almoçou lá no Mar e Terra, comeu um pão com manteiga lá na Flor do Macuco, dos nossos amigos da padaria ali na Almirante Tamandaré. Então, e na gloriosa bacia do Macuco. Então, acho que nós temos que ter um comedimento e vamos cobrar isso do ouvidor, o Jordão, para que leve lá mas toda a se sua o telespectador reclamou é ouvidoria. porque ele não está chegando lá, hein? Não está ecoando. O ouvidor está moco. Não está chegando o eco da população do Macuco e do Orquidário, né? Mas nós vamos lembrar o Jordão para que passeie e visite lá a nossa área bonita, lá os ensaios, acompanhe os ensaios da Padre Paulo, da X9, e vá lá também lá no Orquidário ver como é que está a situação do Orquidário. Está bonito e se os nossos animais de estimação estão sendo bem alimentados, né? Há controvérsias, viu? Há quem defenda que o Marapé foi o berço. Pois é, nós falamos aqui outro dia disso, né? Há controvérsias. Veja lá. O samba nasceu no democrático, Macuco, senhor. o vereador Banha? Você que é do Macuco ou lá do Marapé? O Macuco ali é o nascedor. Seja democrático também, porque há controvérsias. A primeira com escola é do relação a isso. Macuco, é do Macuco. No Macuco nasceu o samba. Depois é que veio as outras escolas de samba. O Brasil. Império, começou o Império, Depois a Brasil, pioneira, Campionista, X9. X9, Padre Paulo. Aí depois veio a União Imperial, que é lá do Marapé. A União Imperial tempo, é de 1986. Quem? Jorge do Vale inaugurou. A União Imperial. Jorge Rodrigues do Vale fez aquela obra. Ela já vem vindo tem tradição. Era um bloco, era um bloco. União Imperial era um Deixa bem bloco. claro aqui, E em situação. 1986 passou a escola de samba. É bem mais confortável, mais palatável falar de samba, É, carnaval, aí sim. do que falar desses problemas que nós falamos Mas também- na cidade. pouco, né, Porque Boturão? Hospital não funcionando, reforma de concha acústica que não pode ter música. Aí realmente tem O que puxar pro samba, né? CDHU joga lixo onde não deve. Cadê o plano de gerenciamento De resíduo sólido. resíduo sólido. O município Para inglês tem. ver também? E eu vou deixar aqui no ar. Ele começou do trabalho que nós estamos levantando com relação à falta de pagamento e aquecer os cofres públicos. Porque o porto faz parte da cidade, a cidade tem um porto e precisa ter essa sinergia. Agora, a Embraport, escute você, como é que é? Os maiores crimes ambientais. Foi cometido na nossa região, o maior crime Sob o ambiental, olhar deixou o passivo ambiental, deixou toda essa desgraça, feriu frontalmente os nossos trabalhadores, não deixou emprego, não arrecada e agora não quer pagar nem imposto. Nós estamos atentos, nós também estamos cobrando isso, porque está sendo pedindo a impugnação do depósito de imposto, porque eles pagaram para tirar o alvará. E agora não querem mais pagar o IPTU, alegando que aquela é área... Quando lhe convém, por isso que eu digo, meu amigo Heraldo, você falou da empresa. A empresa tem DNA, tem CPF, tem pessoa jurídica, mas quando lhe foi de conveniência, era de utilidade pública municipal para se construir aquele porto, dentro da área do mangue. E agora eles estão recorrendo para a prerrogativa, dizendo aquilo é área da União, e nós não vamos mais pagar imposto, porque é área da União. Quando foi para favorecer, era a área do município. Agora que é para pagar, é a área da União. Esse tipo de empresário
nós não queremos mais na cidade. Esse tipo de transporte, vem com discurso, com balela, que vai movimentar a carga na nossa região, Mentira. vai levar dinheiro para as Ilhas Caimã, vai levar dinheiro para fora e não deixar nada aqui e matando o nosso povo de fome. Esse tipo de empresa não serve para nada na nossa cidade e na nossa região. Deixa a gente aqui cuidando da praia e pronto. Se é para ter o porto desse jeito. Vamos encerrando aqui a edição desta sexta-feira. Acabou, né? Tá na hora, 1 hora de programa. Você quer mais? Vamos discutir isso O com a debate casa. estava bom agora, né? Vamos fechando aqui mais uma edição do Painel Regional, agradecendo sempre ao Banha, a participação importante com a gente. Obrigado, vereador, por estar conosco. Obrigado ao nosso Manuel Rogério também, por sempre a presença importante conosco, com o Heraldo, mais uma vez aqui no painel, e a nossa Ione Furukawa ligada aí em tudo que é produzido pela nossa equipe e na sua participação. Obrigado a você, sempre com a gente, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, reprise às 8 da noite, nos finais de semana. Sábado tem uma edição às 3 da tarde e aos domingos a gente se encontra às 17 horas, né? 5 da tarde, portanto. Obrigado.